Pronto, agora é hora do forno trabalhar. E eu vou aproveitar para me sentar confortavelmente na poltrona e bater um papo com o professor Carlos Augusto Monteiro. Ele é titular da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e coordenador do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde. O Nupens é parceiro científico do Panelinha e eu tô louca para saber, em termos epidemiológicos, como é que a alimentação dos brasileiros mudou ou não durante a quarentena. Professor, eu tenho visto nas redes sociais, em geral, muita gente reclamando que está engordando na quarentena. Por outro lado, entre os seguidores do Panelinha, muitas pessoas contam que conseguiram resgatar o hábito do PF com arroz e feijão e pelo menos 2 hortaliças no prato e acabaram emagrecendo durante esse período. A minha primeira pergunta é, no Brasil, as pessoas cozinharam mais na quarentena? Há alguns estudos, assim, mas que têm perguntado para as pessoas, você passou a comer diferente, o que aconteceu com você? Esses não são os estudos ideais, né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela diz aquilo que ela gostaria e não aquilo exatamente que ela praticou, né? Mas nós estamos agora com um trabalho bem próximo para ser submetido à publicação, onde a gente avaliou pessoas antes da quarentena e agora durante a quarentena. Como certamente os seguidores do Panelinha, né, sabem, o nosso núcleo na USP está fazendo uma pesquisa nacional, né, que chama Estudo Nutrinet Brasil, em que a gente acompanha já atualmente 70 mil pessoas estão sendo acompanhadas para saber o que eles comem e para saber eventuais doenças, problemas de saúde que essas pessoas apresentam, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou os 10 mil primeiros participantes e a gente aplicou um questionário alimentar naquele momento, isso quer dizer final de janeiro, começo de fevereiro, e agora, como a cada 3 meses as pessoas respondem esses questionários, agora aplicamos outra vez, né? Então, esse é o primeiro trabalho que vai avaliar realmente com uma metodologia adequada, que é antes e depois a pessoa responde o que ela exatamente comia no dia anterior. Uhum. Então, assim, a pessoa tem que referir as últimas 24 horas. O que a gente nota, em primeiro lugar, é uma coisa bem interessante, que é assim, não há muitas mudanças, né? Ou seja, as pessoas, o padrão de alimentação das pessoas, ele é muito resiliente. As pessoas tendem a comer aquilo que elas estão acostumadas a comer. Mas há algumas mudanças. Como nós temos 10 mil pessoas, então mesmo mudanças pequenas a gente consegue identificar um significado estatístico. O que mudou em termos de consumo? Aí é a notícia boa, né? Você tem um percentual de pessoas que consomem alimentos minimamente processados, que é a orientação do Guia Alimentar do Brasil. Há mais pessoas consumindo feijão no dia anterior, hortaliças, verduras, legumes e frutas. Mas isso é uma notícia boa, porque de acordo com a POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar, nos últimos 10 anos o consumo de arroz com feijão no Brasil caiu pela metade, né? A última POF agora já mostra para a gente que essa redução no consumo do feijão, do arroz, começou a diminuir a velocidade de queda dela. Ainda tem uma queda entre 2009 e 2018, esse é um dado também, esse já está até publicado, é um relatório do IBGE, mas a tendência é essa, como você falou, ainda era de queda, embora menor do que nos anos anteriores, né? E a gente atribui muito isso a todo esse movimento, ao Guia Alimentar para a população brasileira, todo esse movimento da sociedade civil, né? Esse movimento pela comida de verdade e tal, e isso aparentemente está pelo menos fazendo com que o declínio seja menos intenso, né? E para esse grupo muito particular do Estudo Nutrinet Brasil, e a gente tem que reconhecer aqui que a gente está falando muito de pessoas do Brasil todo, mas muito pessoas que têm escolaridade superior à média brasileira, né, que participam dessa pesquisa. Entre essas pessoas não há, nesse período,
uma queda no consumo de frutas e hortaliças, ao contrário, há um aumento do feijão também. Com relação aos alimentos ultraprocessados, que seria o outro extremo, aquilo que a gente não gostaria que as pessoas consumissem, há uma estabilidade, quer dizer, a gente não há diferenças significativas, né? Nem nas pessoas que consumiram ultraprocessados no dia anterior, nem no número médio de ultraprocessados consumidos, mas há algumas diferenças entre subgrupos. Então, por exemplo, há uma redução muito grande no consumo de refrigerantes, que é muito bom, o que talvez seja o fato que as pessoas tomam refrigerante mais fora de casa que dentro de casa, então isso é razoável esperar isso, e há um aumento há um aumento de chocolate, por exemplo, né? Que a pessoa consumiu chocolate no dia anterior. Há um aumento, se eu me lembro bem, em maionese, né? Que provavelmente as pessoas estão usando mais. Mas, na média, não há um aumento, há uma estabilidade, tanto no percentual de pessoas que consumiram 1, 2 ou 3 ou 4 ultraprocessados no dia anterior, quanto a média de ultraprocessados consumidos. Para quem não sabe cozinhar, durante a quarentena, talvez a pessoa tenha se visto assim numa situação de ter ficado refém do aplicativo de entrega e dos ultraprocessados, né? Então vamos falar assim, qual é o problema de consumir ultraprocessado? Talvez uma parte do público não saiba muito bem. Então, e sobretudo nesse período de pandemia, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante, né? A primeira coisa, talvez, a que a gente devesse lembrar é assim, é muito evidente que o risco das pessoas desenvolverem quadros mais severos da virose, né? Da Covid, depende muito de fatores que estão relacionados à alimentação. Então, assim, a presença de obesidade, a presença de diabetes, a presença de doenças crônicas que são relacionadas à alimentação, aumenta muito a gravidade da doença. Então, assim, é muito importante a gente saber, quer dizer, sempre é importante não consumir ultraprocessados, mas particularmente agora nesse momento, né? E por que os ultraprocessados estão relacionados à obesidade, a doenças do coração, até alguns tipos de câncer, ao diabetes, né? É porque eles são completamente diferentes da comida de verdade, né? Então, embora não pareça, né? Embora não pareça que a maionese ultraprocessada é diferente da maionese não ultraprocessada, caseira, né? A maionese feita em casa e a maionese comprada à pronta são duas coisas totalmente diferentes. O macarrão instantâneo possa parecer para algumas pessoas que é igual ao macarrão normal, a gente sabe que não é, né? E essas diferenças que explicam a relação que a gente encontra na literatura, não só no Brasil, mas em vários países do mundo, em que as pessoas que consomem mais ultraprocessados têm essas doenças todas aí que eu falei, um risco maior dessas doenças, né? Os mecanismos são vários e alguns não são óbvios e por isso que é importante. O que é o óbvio? Eles têm muito sal, muito sódio, muito açúcar, muita gordura. Simplesmente por quê? Porque esses ingredientes são muito baratos, né? E a indústria utiliza abundantemente esses ingredientes para baratear o custo e também para aumentar a vida de prateleira do produto, né? Economicamente, isso é tão importante quanto usar ingredientes de baixo custo, é ter um produto que dura 2, 3 anos. Isso aí as pessoas já acham que sabem muito. Agora, o que não se sabe, talvez, são os outros mecanismos importantes, e são vários, né? Por exemplo, os aditivos que esses produtos têm. Para eles terem essa vida de prateleira tão elevada, para eles poderem ser palatáveis, e até muito palatáveis, mesmo contendo sal, açúcar e gordura e muito pouco outra coisa mais, eles precisam ter os aditivos. Então, esses aditivos, eles vão fornecer o sabor, o aroma, a cor, a textura. Só que vários desses aditivos estão, hoje, cada vez há mais evidências que mostram que eles levam a doenças. Por exemplo, os adoçantes artificiais, né, que são típicos de ultraprocessados, né? Ou você tem muito açúcar ou você tem o açúcar substituído pelo adoçante. Nos dois casos, isso é muito ruim, né? E nos dois casos, há um risco maior de doenças ocasionadas pelo consumo de ultraprocessados com esses ingredientes. Mas há outras questões, por exemplo, muitos desses ultraprocessados têm emulsificantes. Quase em tudo ultraprocessado você vai encontrar emulsificante.
Por que o emulsificante está ali? É praticamente um detergente, né? Esse emulsificante, ele faz o quê? Ele faz com que, por exemplo, uma barra de cereal não desmanche. Que ela tendo gordura, açúcar, ela fique as coisas ficam ali unidas, né? Então, esses emulsificantes são usados, mas em vários outros produtos, né? E o que acontece? Como eles são detergentes, o que a gente sabe hoje é que esses emulsificantes, eles vão tirando a proteção que a gente tem em células no nosso intestino. Eles vão tirando aquela camada de gordura que protege, faz com que haja uma seletividade nas moléculas que vão entrando dentro do nosso sangue, do organismo, né? Então, isso pode estar associado, por exemplo, a alergias. Você tem uma passagem dessas moléculas que não deveriam passar, elas passam em função do emulsificante. Então, para ficar assim, só nesse exemplo, né, eu podia falar outra coisa. As embalagens, como esses produtos eles duram 1, 2 anos, e eles são invariavelmente embalados em plástico. Esse contato do plástico com o alimento, ele vai liberando algumas substâncias, que uma delas é o bisfenol, uma coisa que as pessoas já devem ter ouvido falar, por exemplo, mamadeira. A gente deve evitar mamadeiras de plástico, porque tem esse bisfenol que ele pode passar para o leite. Bom, esse bisfenol está na embalagem de vários produtos ultraprocessados, né? E essas moléculas, claro que é uma quantidade muito pequena. Então, se você consumir ultraprocessado uma vez ou outra, não vai ter nenhum problema. Mas o problema que a gente nota é que as pessoas que consomem ultraprocessados consomem muita quantidade e regularmente. Então, você vai tendo o acúmulo dessas substâncias, né? Então, enfim, há vários mecanismos que relacionam ultraprocessados com essas doenças crônicas. Então, quando a gente consome ultraprocessado, a gente não só não está consumindo os nutrientes e os compostos bioativos que eu tenho no alimento de verdade, né? A fibra, o antioxidante, enfim, as vitaminas, minerais que eu tenho no alimento de verdade. Além de eu não ter essa vantagem, né, eu perder essa possibilidade de ter esses compostos que não existem nos ultraprocessados, porque eles já se perderam aí no processamento, eu, além disso, recebo aditivos, plásticos e uma infinidade de substâncias que são formadas durante o processamento, né? Ou seja, a gente deve evitar os ultraprocessados sempre, mas agora, durante essa pandemia, nem pensar. Tem que comer comida de verdade para garantir a saúde, né? Porque, na medida que a gente não tem uma vacina, que você, infelizmente, ainda não tem tratamento para essa virose, né? Do que a gente depende? A gente depende de uma boa saúde. A gente depende da nossa saúde preservada. Então, assim, essa não é a hora de você consumir aditivos, bisfenol. A gente chama essas substâncias de contaminantes. Uau! Né? Só que, assim, a gente pensa em contaminante, que é o quê? Uma bactéria, um vírus, enfim, né? Ou um parasita que você tem ali no alimento. Essa é a nossa preocupação normal, né? Por isso que a gente lava as verduras, etc. E tal. Só que os ultraprocessados trazem um outro tipo de contaminante, que são moléculas estranhas e que, na melhor das hipóteses, a gente não sabe o que elas ocasionam no nosso organismo, né? E é bom lembrar, não é, que o melhor jeito para ficar sabendo se é um ultraprocessado é lendo a lista de ingredientes do rótulo e que os melhores alimentos não têm lista de ingredientes, porque são os alimentos, né? O tomate, a berinjela, a alface, arroz, feijão, não é? Exato. Não precisam ter, né? Porque eles têm o que a natureza colocou ali pra gente, né? No alimento. Então, ter rótulo já não é uma coisa boa. Agora, se tiver rótulo, também, alguns alimentos a gente vai consumir com rótulo, enfim, mas aí é muito importante que não tenham essas substâncias que denunciam a natureza ultraprocessada desses produtos, né? Então, os rótulos limpos, né, que eles se falam muito agora, né, os clean labels, né? Os rótulos limpos são muito importantes. Professor, de todas as mudanças aí que ocorreram em relação à alimentação durante esse período, você consegue destacar uma que tenha sido positiva e que você ache que vá perdurar mesmo depois
do período de distanciamento social? Então, eu acho que a gente vai ainda conhecer, né? Na verdade, não só a gente não conhece o vírus, mas a gente não sabe o que está acontecendo, né? Em função da pandemia, tudo isso. Eu tenho lido algumas coisas sobre um aumento na proporção de pessoas comprando alimentos diretamente de fornecedores, de produtores, né? Da agricultura familiar e tal. Eu vi agora recentemente um relatório do Espírito Santo, por exemplo, mostrando isso, né? E até a pessoa que apresenta o relatório, ela dizia isso, que ela achava que as pessoas, quando acabasse a questão do confinamento, terão aprendido, não é? Como é bom você comprar os alimentos do agricultor familiar, naturalmente vai variando, que varia a época do ano, vai variando o que ele tem ali para oferecer. Então, você acaba fazendo essa variação, que é uma coisa também bastante importante, né? Então, quem sabe a gente pode imaginar que algumas pessoas vão adquirir aí hábitos mais interessantes, né? Aliás, vou dar um depoimento aqui. Antes da pandemia, como a gente vai muito à feira, supermercado, eu não tinha assinatura de cesta de orgânicos. E isso é uma mudança assim que foi incrível, porque a gente paga menos, vem tudo fresquinho e a variedade é ótima, né? Quer dizer, coisas que talvez eu não comprasse no meu dia a dia chegam com a cesta e aí a gente procura a receita no Panelinha e vai variando a alimentação. Professor, eu poderia ficar aqui a tarde inteira conversando, mas os meus legumes estão no forno e eu vou correr lá para ver se deu tudo certo. E continuar aqui nesse especial Rita Help. Me ensina a cozinhar na quarentena. Obrigada, professor!